Concurseriano e concurseriana do meu Brasil. Meu Deus, que voz é essa? A voz sexy. Deixa eu ajeitar isso daqui. Agora sim. Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 5 aí do Estatuto do Servidor do município de onde? Do município de Miracema. Beleza? Galerinha, olha só, não esquece de deixar o likezinho aqui para ajudar, né? Para ajudar aqui a gente continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, tá? E se inscreve no canal também para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova aqui para vocês, tá? Show de bola, então vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Então, lembrando que a gente tem nosso material aqui de apoio, tá? Nós somos uma empresa aqui, a Só Questões de Concurso é a única empresa que você vai ter aulas grátis no YouTube, aulas de qualidade, né? Não estou aqui tentando me vangloriar, mas a gente tenta fazer o melhor. E a gente tem um material que a gente cria exclusivamente para você. É como se você fosse aqui, como se fosse um delivery de questões. Pô, Thiago, estou precisando fazer. Tô precisando dar uma treinada aí na parte específica do carro que eu não estou encontrando na internet. Meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Você pode solicitar diretamente, tá? A gente elabora 50 questões para você. Pode ser da parte específica do cargo, pode ser de português, pode ser de informática, pode ser de tudo que você quiser. Tá? Na parte de Miracema, a gente tem um pacote aqui embaixo da parte de legislação específica. A gente já tem português, informática, né, raciocínio lógico. A gente já tem, se você quiser solicitar, aí você entra em contato comigo através pelo WhatsApp. A parte específica tem cargos que a gente já tem pronto, tem cargos que a gente vai levar em uns 2 dias para te entregar, tá? Mas a gente fabrica aquilo que você deseja. Está fazendo um concurso, não precisa ser de Miracema, não. Está fazendo um concurso, quer né, solicitar as questões, é só você entrar em contato e a gente faz aí para você, tá? Então, vamos falar hoje aqui da vacância. O que, que significa vacância, né? Vacância é você deixar algo vago, né? Você vai deixar aí. A vacância ela é diferente ela é muito diferente do provimento. O provimento você está provendo um cargo, tá? Um cargo está sendo preenchido ali naquele momento. Aqui o cargo está sendo deixado, né? Está sendo, tá ficando vago, beleza? Então a vacância no cargo público decorre de quê? Exoneração. Ó, fica atento que exoneração e demissão eles são muito parecidos, né? Porque a pessoa sai do cargo, né? É eliminada do cargo. Só que a exoneração ela não é uma medida punitiva com relação às atribuições que você faz do seu cargo. Né? Então, por exemplo, você comete um ato de improbidade administrativa. Isso você vai receber uma punição por conta que você está infringindo a lei. Né? Então, você recebe a punição da demissão. Agora sim, para não ficar, para a gente esclarecer tudo tintim por tintim, eu vou falar primeiro da exoneração, depois eu explico a demissão, tá? Para não confundir sua cabeça. Então, a exoneração, vou colocar um pouco maior aqui para você enxergar melhor. A exoneração, ela é uma, né? Por que é vacância, né? Porque quando você sai do cargo, você deixa o cargo vago. Então, a exoneração ela se refere à retirada do servidor do cargo público, né, antes do término ali do período ao qual ele foi nomeado. Ele pode ser exonerado porque ele não cumpriu os requisitos do estágio probatório, ele não entrou em exercício dentro do prazo. Né? Observe que não tem algo punitivo, né? É algo assim que você não cumpriu com certo requisito, né? Ou você mesmo pediu exoneração. Então a banca ela pode confundir você, porque ela vai colocar aqui, ó, a exoneração do cargo efetivo dar-se quando não forem satisfeitas as condições no estágio probatório. Aí aqui ela vai dizer, né, que a exoneração de cargo efetivo dar-se quando não foram satisfeitas as condições ela pode colocar a exoneração de cargo em comissão.
tá? Ela pode mudar aqui e colocar de cargo em comissão. Então, pode ocorrer por diferentes motivos. Pode ser um pedido voluntário, pode ser uma decisão administrativa, pode ser uma conclusão de contrato temporário, né? Então, a exoneração nem sempre está relacionada a um mau desempenho ou violação de normas. Aí a gente chega na demissão, né? Aí a gente vai chegar aqui na, na demissão. O que, que a demissão ela vai falar aqui para a gente, né? A demissão ocorre quando o servidor público ele é retirado do cargo de forma compulsória devido a infrações disciplinares. Então, né, desempenho satisfatório ou outros motivos previstos em normas e regulamentos. Então, não confundir exoneração com demissão. Agora, para acontecer a demissão, o servidor ele passa por um processo. Primeiro, ele vai receber uma advertência verbal, depois, ele vai receber uma advertência por escrito, depois, ele vai receber uma suspensão. Aí sim, depois ele é demitido, né? Ele perde o cargo. Mas mesmo assim, antes dele ser demitido, ele ainda pode se defender. Existe um ato administrativo que é o direito à ampla defesa. Então você pode se defender, né, para você não ser demitido de forma arbitrária. Não existe nada arbitrário na administração pública, né? Então por que deixa vago? Por que é vago? Porque quando você é demitido, o cargo fica vago, beleza? Aqui na promoção é a mesma coisa. Por que existe vacância na promoção e no provimento? No provimento, quando você está nesse cargo aqui, você subiu para esse cargo aqui e proveu esse cargo daqui de cima. Só que esse daqui de baixo ficou vago. Então é aí que entra a vacância na promoção, né? Assim que você sobe de cargo, vai para outro cargo, o cargo anterior fica vago. Por isso que é promoção na vacância. Por quê? Porque quando você sai de um cargo, vai para outro, ele fica lá vazio. Beleza? Aí aqui tem o acesso. Algumas pessoas vão me dizer, né? Algumas pessoas vão me dizer assim: ah, Tiago, mas acesso é inconstitucional. Não pode ter acesso aí na sua. Você não pode falar sobre acesso. eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Só que aqui é o seguinte: a banca ela está pedindo para você estudar o Estatuto do Servidor de Miracema. Ela não está pedindo para você estudar a Lei 8.112. Se tiver no seu edital a Lei 8.112, aí você vai levar ela em consideração. Agora, se tiver só a lei do regime jurídico do Estatuto do Servidor de Miracema, aí você leva em consideração que o acesso ainda faz parte, porque o acesso ele é inconstitucional mesmo, ele não faz parte, né? Então, mas eu vou te explicar por quê, para você ter uma ideia de como é que funciona o acesso. O acesso ocorre quando um servidor ele é movido de um cargo para o outro de nível hierárquico superior, né? Ele faz um processo seletivo interno, faz uma avaliação de desempenho, os critérios específicos estabelecidos, e aí ele vai para um cargo de nível hierárquico superior. Então, a pessoa antes poderia ter um cargo de nível médio e fazer um processo seletivo interno e ir para um cargo de nível superior, sem precisar fazer o concurso público. Por isso que ele é inconstitucional, né? Ele fere o princípio da igualdade. Então, o acesso é isso, beleza? Aí por que provoca a vacância? Porque quando você sai de um para o outro, o que você entrou tá provido por você, mas o que você deixou lá atrás, ele tá vago. Eu já vi questões de prova a banca colocar na pergunta acesso, mesmo acesso sendo inconstitucional, tá? Então, deixa eu ver aqui, minha voz está ok? A minha voz está ok, beleza. Aposentadoria. Então, aposentadoria, a gente vai falar que existe de forma compulsória, existe por idade, mas a gente vai chegar lá. Mas quando você se aposenta, você deixa o cargo vago, beleza? E posse em outro cargo inacumulável. Então aqui, ó, ele está dizendo que posse em outro cargo acumulável. Então aqui ele está dizendo o seguinte: o servidor ele toma posse em um novo cargo público que não permite a acumulação com o cargo anteriormente ocupado. Então por que existe a vacância nesse caso?
porque ele não pode escolher os dois. Se ele escolhesse os dois, aí o cargo seria acumulável. Nesse caso aqui, o cargo é inacumulável, ou seja, ele não pode ficar em dois cargos, né? Então, ele tem que escolher um cargo. Ele fica no cargo que ele está, ou ele vai para o cargo que ele passou lá. Então, esse cargo que ele ficou, esse cargo que ele deixou para trás, aí acontece a vacância. Beleza? E o falecimento, não tenho o que explicar, né? A pessoa morreu, deixou o cargo vago. Beleza? Aí aqui ele fala da exoneração. A exoneração de cargo efetivo, ou seja, aquele que você faz concurso público, dar-se-á quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, né? Então aqui tem uma, né? Aqui você vai pensar da seguinte forma: Poxa, estudei tanto, caramba, perdi noite, perdi a mulher, perdi a namorada, perdi cabelo, perdi saúde, estudei pra caramba. E aí quando eu fui passar no concurso, eu passei. Oh, glória a Deus, fui lá, fiz a posse, assinei aquele documento lindo. E aí depois eu entrei em exercício, fiz, foi maravilha, comecei a trabalhar. 3 anos de estágio probatório. aí você perde no estágio probatório e é exonerado. Não dá, né? Não dá para você ser exonerado, né, no estágio probatório. Você tem que passar, né? Você tem que passar pelo estágio, tem que fazer tudo bonitinho e tem que, não pode ser exonerado, tá? Então, se não for satisfeito as condições no estágio probatório, você é chutado, beleza? Então aqui, ó, tomando posse, tendo tomado posse, acontece também aqui, ó, tá vendo? Você é cargo efetivo, tá? Você tomou a posse aqui bonitinho. O servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Oh, meu Deus do céu. Aí vai ferrar tudo. O prazo aqui nesse estatuto são de 10 dias. Eu aconselho meus alunos sempre que você assinar o termo de posse, no outro dia já entra em exercício. Não tem esse, ai meu Deus, eu estou emocionado, não. Entra logo em exercício e vai começar a trabalhar para você não perder esse prazo lindo e maravilhoso, senão você vai ser exonerado. Ok? Show de bola. Aí também é a pedido do servidor. Se o servidor quiser pedir exoneração, ele pede também. Aí aqui a exoneração é no caso de cargo em comissão. Vai dar-se-á por quanto? A juízo da autoridade competente. Quem é a autoridade competente para exonerar alguém de cargo em comissão? O poder executivo exercido pelo prefeito. Então o prefeito pode te mandar embora sem nada. Você não tem direito a nada. Beleza? A pedido do próprio servidor. Então você em cargo em comissão também pode pedir, né? Você não vai ser obrigado a ficar lá também. Aqui na demissão. Aí ele vai falar na demissão será aplicada como penalidade, observando o disposto nessa lei. Então aqui ele está dizendo o que para a gente aqui? Ele está dizendo o seguinte: ele está sugerindo que a demissão é uma penalidade que pode ser imposta a um servidor público de acordo com o que está estabelecido na legislação em questão, né? Então, a demissão como penalidade, ela indica que a demissão não é apenas uma forma de vacância do cargo, mas sim uma medida punitiva. Em contextos de serviço público, a demissão geralmente é aplicada como uma penalidade em resposta a comportamentos inadequados, violações éticas, má conduta e outras infrações graves. Então ele diz aqui no final, ó, observados o disposto nessa lei. Então, ele está destacando que a aplicação da demissão como penalidade deve obedecer às disposições, às regras, né, e às condições estabelecidas na legislação pertinente. Isso implica o quê? Que o processo de demissão deve seguir os procedimentos legais e garantir os direitos e proteções previstas na lei. Beleza? Show de bola. É isso aí e vamos para cima. Beleza? Show! Então vamos lá. Disposições gerais. Ele vai falar aqui que o servidor ele vai ser aposentado, que é outra forma de vacância, tá? Ele vai ser aposentado por invalidez permanente
sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, e proporcionais nos demais casos. Vou colocar maior aqui para você enxergar direitinho. Então, aqui a aposentadoria por invalidez permanente ocorre quando o servidor se encontra em uma condição de saúde que o impossibilite de exercer suas atividades laborais de forma permanente. Então, quando decorrente de quê? De acidente de serviço, né? Se a invalidez permanente for resultado de um acidente ocorrido durante o exercício das atividades profissionais do servidor, né? Os proventos, que é a remuneração ou benefícios da aposentadoria, serão integrais, ou seja, correspondentes ao valor total da remuneração. Moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Então, se a invalidez permanente for causada por uma moléstia profissional, né, que é doenças relacionadas ao trabalho, ou por doença grave, contagiosa ou incurável, os proventos também são integrais. Beleza? Então, nos casos em que a invalidez permanente não decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, os proventos serão proporcionais. Então, isso significa que o valor da aposentadoria será calculado de acordo com o tempo de contribuição do servidor. Então, aqui, o que é que essa disposição ela visa? Está visando garantir aqui uma aposentadoria adequada para servidores que enfrentam situações de invalidez permanente, né? Então, sendo mais favorável nos casos em que as condições resultem de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. Compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, ele vai ser aposentado, né? Aos 70 anos de idade, né? Ah, Thiago, mas 70 anos de idade tá errado, Thiago. É 75 anos agora. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha só, galera, aqui você tem que seguir o que está no... Você tem que seguir o que está aqui no Estatuto do Servidor de Miracema. Eu sei que existe uma lei complementar agora que você se aposenta, né, uma medida provisória que você se aposenta com 75 anos. Mas você vai seguir o que está aqui nesse... Porque a banca ela vai alegar que ela solicitou as informações do estatuto, tá? Então toma cuidado, mesmo que você encontre aqui que agora a aposentadoria compulsória ela é com 75 anos, você segue o que está aqui. Aí ele diz que é com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tá? Então ele vai se aposentar de forma obrigatória aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Voluntariamente também. Em quais casos voluntariamente ele pode se aposentar? Aos 35 anos, se for homem, e aos 30 anos, se for mulher, com provimentos integrais. Tá? Então, aos 35 anos de serviço, a banca vai confundir aqui sua cabeça, vai colocar 35 anos de idade, né? Ela vai confundir sua cabeça aqui. Então, a pessoa pode se aposentar de forma voluntária aos 35 anos de serviço. Trabalhou 35 anos, você pode se aposentar de forma voluntária. Ah, Thiago, eu sou obrigado a me aposentar com 35 anos? Não, você só é obrigado a se aposentar com 70 anos, né? Então, vamos lá. Também aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério. Então, se você for professor, você se aposenta mais cedo, né? Não tem porquê, né? Que bom, né? Que a gente se aposenta mais cedo. Então, 30 aninhos de efetivo exercício ali, você ensinando seus alunos bonitinho. Se for homem, se for mulher, 25 anos. Imagine você com 25 anos aposentado, linda e maravilhosa. Então, é 30 anos de efetivo exercício no magistério. Olha só a baguncinha aqui que você já está pensando que a banca vai fazer, né? Então, grava isso daqui, porque isso daqui é importantíssimo. Tá? Aí é com proventos o quê? Integrais. Tanto os 35 anos de serviço, como os 35 anos de magistério. O magistério aqui é professor, né? Os proventos são... Provimentos não, os proventos, pelo amor de Deus. Proventos são integrais. Aqui, aos 30 anos de serviço, se homem,
e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Então, você pode também se aposentar de forma voluntária com 30 anos de serviço, se você for homem. A única diferença é que você vai receber proporcional a esse tempo. Você não vai receber os proventos integrais, tá? E também, voluntariamente, aos 65 anos de idade, né? Aos 65 anos de idade, você pode também se aposentar de forma voluntária. Ah, Thiago, mas se eu fizer 65 anos, eu sou obrigado a me aposentar? Meu Deus! Não, você não é obrigado, é só com 70, de acordo com o Bereguedê aqui, tá? De acordo com o estatuto aqui. 65 anos você se aposenta de forma voluntária. Se você não quiser se aposentar, aí você vai até os 70, chegando aos 70, de acordo com esse edital, pelo amor de Deus, tá? Aí você pode se aposentar, pode não, vai se aposentar de forma compulsória. 65 homem e 60 mulher, tá? Então a mulher, ela se aposenta mais cedo. Com proventos proporcionais ao tempo de serviço, não é proventos integrais. É bom você anotar isso daqui, porque isso daqui a banca faz uma baguncinha, ela vai colocar que é com 30 efetivo, professor, vai fazer uma bagunça legal aí para você, tá? Então estuda bonitinho para você passar nessa prova. Então beleza. Considera-se acidente em serviço o evento danoso que determine a lesão corporal. Então a lesão ela é corporal. Beleza? Se é corporal, é de onde? É do corpo, pelo amor de Deus. Então, qual é a definição? O texto ele está considerando acidente de serviço um evento danoso. Está falando aqui, danoso. Então, evento danoso refere-se a um acontecimento prejudicial, nocivo, lesivo, pelo amor de Deus, né? Então, lesão corporal. O evento danoso ele precisa resultar em lesão corporal, ou seja, em algum dano ao corpo do indivíduo. Então, isso aqui é muito tranquilo, pelo amor de Deus. Levando à perda ou restrição permanente da capacidade laborativa. Todo mundo sabe que a capacidade laborativa é a capacidade de trabalhar, né? Então, esse é um critério importante. O acidente em serviço, ele não apenas causa uma lesão, mas essa lesão ela deve resultar na perda ou restrição permanente da capacidade de realizar atividades laborativas, ou seja, do trabalho, e que tenha como causa imediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Então, causa imediata ou imediata, o acidente ele deve ter como causa direta, que é a imediata, ou indireta, que é a mediata, tá? O exercício das atribuições inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Então, em resumo, vamos resumir. Aqui, ele está falando o seguinte, ele está estabelecendo critérios para identificar um acidente em serviço no contexto do serviço público. Então, não basta apenas a ocorrência de um evento danoso. É necessário que o abençoado, que esse evento cause uma lesão corporal, levando à perda ou restrição permanente da capacidade de trabalho. Então, vamos supor, você saiu, tropeçou, arrancou a perna. Pronto, você já está ferrado, não consegue mais trabalhar. Claro que eu exagerei aqui, mas é para você entender. Então, essa lesão tem a relação direta ou indireta com o exercício das funções do cargo ocupado pelo servidor. Então, essa é a definição crucial para determinar se um incidente é considerado um acidente em serviço, em termos legais, e para os fins de benefícios e proteção do servidor. Aí ele vai falar que equipara-se a acidente em serviço, ou seja, está ali próximo, né? É igual não, né? Equipara-se é parecido. Equipara-se está se equiparando, né? Então, a agressão, né? Ele vai dizer aqui, ó, agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído para a perda ou redução de sua capacidade de trabalho. Então, aqui, o que ele está falando nisso aqui? Né? Ele está dizendo o seguinte, agressão sofrida
e não provocada pelo servidor no exercício de suas atribuições. Qual é a definição? Ele está se referindo a casos em que o servidor é vítima de agressão e essa agressão não foi provocada por ele. Então, a agressão aqui ocorre enquanto o servidor está no exercício de suas atribuições, ou seja, desempenhando suas funções no contexto do trabalho. Beleza? Então, aí ele fala da contribuição, né? Aqui, ó, haja contribuído para a perda ou redução de sua capacidade de trabalho. Então, aqui ele está dizendo o que aqui para a gente? Mesmo que a agressão não seja a causa única, ela deve ter contribuído para a perda ou redução da capacidade do servidor para o trabalho. Isso significa o quê? Que a agressão, mesmo que não seja o único fator, deve ter influenciado na capacidade laborativa do servidor. Aí ele fala que equipara esse acidente em serviço, ou seja, se você sair na mão com alguém dentro do serviço, equipara esse acidente de serviço. É igual a acidente de serviço. Se você toma um soco, briga, cai na mão, sai capetando todo mundo, sai socando todo mundo, sai socando todo mundo não. Aqui nesse caso, você não provocou a agressão, você foi espancado por alguém, tá? Então isso é equiparado a acidente de serviço. E o acidente sofrido pelo servidor no percurso da residência para um local de trabalho ou deixe para aquela. Então tá indo para o trabalho, tropeçou, caiu, né? É acidente de trabalho. Tá indo para o trabalho. Se você estiver indo para o bar, não é acidente de trabalho, pelo amor de Deus, tá? Então, o acidente sofrido pelo servidor no percurso da residência. Você está indo do seu trabalho para a residência, tropeçou, caiu, bateu a cabeça no chão, é acidente de serviço. E na volta também, se você estiver saindo de casa, indo para o trabalho e do trabalho para casa, tropeçou, bateu a cabeça, né, teve uma lesão, é considerado acidente de serviço. Beleza? Então a prova do acidente será feita em processo especial, deixa eu aumentar aqui, no prazo de 8 dias, prorrogável quando a circunstância o exigirem. Então aqui ele está falando o quê? Ele está se referindo à evidência ou comprovação do acidente em serviço, ou seja, da ocorrência do evento danoso que levou à lesão corporal e à perda ou restrição permanente da capacidade laborativa. Tá? Beleza. Aí ele está dizendo sobre um processo especial aqui, ó. Tá vendo? Ó, processo especial. Então indica que a comprovação do acidente ela seguirá um procedimento específico, distinto de outros processos regulares. Esse processo pode ter características especiais para lidar com as particularidades dos casos de acidente de serviço. Então, provavelmente, você vai ser analisado por um médico da administração pública, por exemplo. Tá? Então, você tem 8 dias, né? Prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Então, aqui ele tá estabelecendo um prazo inicial de 8 dias para a realização do processo de comprovação do acidente. Esse prazo começa a contar a partir da ocorrência do acidente. Então, prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Então, ele está reconhecendo a possibilidade de prorrogar, né, a prorrogação do prazo inicial de 8 dias quando as circunstâncias exigirem. Então, isso significa que, em casos específicos, nos quais há complexidade ou demora na obtenção de evidências, o prazo pode ser estendido para garantir a investigação adequada. Beleza? Então aqui ele vai falar, né, das doenças que são graves, contagiosas. Aqui a gente está te dando, né, um bizu, está te dando uma força, e aí você pode dar uma lida aqui tranquila. A gente já vai aqui para um artigo que é muito cobrado em prova, tá? Que é dos vencimentos e da remuneração. Sugiro que você dê uma lida aqui, pode dar uma lida tranquila, sem medo de ser feliz, tá? Então aqui ele vai falar dos vencimentos e da remuneração, beleza? Então o vencimento é a retribuição pecuniária. Pecuniária tem a ver com din-din, tá? Fixada em lei, aqui tem direito, deixa eu colocar maior, aqui tem direito do servidor pelo exercício do cargo público, beleza? Então aqui é muito tranquilo, né? Então ele está dizendo o quê? Que o vencimento é uma retribuição pecuniária fixada em lei. Qual é a definição? O vencimento é uma forma de retribuição
pecuniária, ou seja, você recebe o dinheiro dos cofres públicos, né? Isso é uma compensação financeira fixada em lei. Então, vencimento, a banca ela vai confundir vencimento com remuneração, tá? Ela vai dizer que remuneração é vencimento, que vencimento é remuneração. Então, quando ele fala que é a retribuição pecuniária fixada em lei, quando ele fala fixada em lei, ele indica que o valor de vencimento ele é estabelecido e ele é regulamentado por leis e normas específicas, né? Não sendo discricionário, mas sim determinado legalmente. Beleza? Então, o vencimento geralmente é quando você recebe o seu salário seco, sem nenhum tipo de adicional, nada. É o seu salário. Quanto é o seu vencimento? Meu vencimento é 2.500. Quanto é sua remuneração? Aí sua remuneração vai envolver insalubridade, vai envolver adicional noturno, hora extra. Então, a remuneração é uma forma de vencimento, mas ela engloba tudo, tá? Beleza. Show de bola. Então, aqui está dizendo que o servidor público ele tem direito, né? Ele tem direito pelo exercício do cargo público. Você trabalha e recebe, isso é normal, isso é tranquilo, né? Então, aqui a remuneração é o vencimento do cargo. Tá vendo? É o vencimento do cargo. Acrescido, aí ele vai colocar aqui, ó. É aqui que muda tudo. Acrescido, pecuniárias permanentes ou temporárias, tá? Então, a remuneração é o vencimento do cargo. Então, a remuneração é composta pelo vencimento do cargo, ou seja, pela retribuição pecuniária fixada em lei, pelo exercício do cargo público, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Então, quais são permanentes e temporárias? Então, a remuneração ela inclui não apenas o vencimento básico, mas também vantagens pecuniárias que podem ser permanentes, né? Permanecem constantes ao longo do tempo, ou temporárias, pode variar ali, ou serem temporárias. Por exemplo, você pode ganhar por um tempo hora extra, mas tem meses que você não vai ganhar hora extra, então não é uma vantagem pecuniária permanente, né? Você pode ganhar um mês, pode ganhar no outro, né? Então, é isso que quer dizer. E também é estabelecido em lei, tá? Show. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Então, isso aqui também é muito tranquilo. A retribuição que é pecuniária, que é fixada em lei para o exercício do cargo efetivo, que é para o qual o servidor foi devidamente investido, tem vínculo permanente com a administração pública. Então, além do vencimento básico, a remuneração inclui vantagens de caráter permanente. Beleza? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível, ou seja, ele não diminui. Tá? Ele não pode diminuir. Então, o vencimento, quando somados às vantagens de caráter permanente, não podem ser reduzidos. Tá? Então, uma vez estabelecido e fixado legalmente, esse conjunto de retribuições não pode ser diminuído arbitrariamente. Beleza? Então, é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no poder ou entre os servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Isonomia, galera, é igualdade, tá? É assegurada a igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados, do mesmo poder, tá? Do mesmo poder. Ou entre os servidores do Poder Executivo ou Legislativo. Então, se você faz uma função que o outro também faz praticamente a mesma função, os salários, os vencimentos são iguais, tá? Aí tem uma ressalva. Aí existe uma vantagem de caráter individual. De repente o cara está fazendo um serviço que é igual ao seu, mas o dele tem que ficar, sei lá, em um lugar insalubre, ou ele ganha por periculosidade, né? Enfim, se tiver vantagens de caráter individual, ou seja, só aquela pessoa que ganha aquilo ali, né, e as relativas à natureza e ao local de trabalho, aí tem essa exceção. Então, pode ser que aconteça que alguém possa receber mais do que você, porque ele tem lá uma vantagem de caráter individual. De repente, ele tem mais tempo do que você, né? O servidor que tem mais tempo, ele recebe um salário mais porque a cada ano
ele vai, né, ele vai ganhando mais. Cada ano, se eu não me engano, a cada triênio, né, a cada 3 anos. Ele vai ganhando mais. Então, você que está chegando agora está com um salário menor porque ele tem mais tempo do que você. Tá? Então, isso é uma vantagem de caráter individual, relativos à natureza ou ao local de trabalho. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. A aula realmente foi bem extensa hoje, mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o likezão aqui pro titio. Se não gostou, deixa o likezão também. E deixa o comentário aqui para ajudar na divulgação, né? Para ajudar no engajamento do vídeo. E se inscreve no canal para você também receber as notificações. Beleza? Tamo junto. Vamos para cima. Vamos para cima. Tchau, tchau.